Olá, boa tarde. Eu sou Ana Carolina, doutoranda em Educação Artística em Portugal e fiz um mestrado em Artes Visuais ah, pela Federal de Pernambuco e quero agradecer a participação aqui no CIAME, né? Fala da importância dessas trocas e da partilha, né? Da importância da partilha. Quero agradecer aos organizadores do CIAME e para esse vídeo, eu pensei em conversar um pouco sobre a, a desconstrução do meu pensamento, né? Que é algo que eu fui convidada, digamos assim, desde o mestrado, a fazer desde o mestrado e que ficou mais intenso com o doutorado. E de modo que eu chego no texto do CIAME a dizer que tudo que eu quis fazer no doutorado veio com a legenda embaixo escrito não, né? No texto, o texto termina tomando um outro rumo e eu não explico o que eu estava querendo dizer com aquilo. Então, achei que fosse pertinente falar um pouco sobre isso, porque o texto em si que eu trouxe para o CIAME é apenas o relato de uma experiência, sem ainda conceituar, sem teorizar. Então, é isso. O meu interesse de pesquisa inicialmente para o doutorado, ele estava baseado nos feminismos e também em autoeducação, que é um termo usado pela professora Vitória Amaral para o ensino das artes visuais. E a Vitória foi minha orientadora no mestrado e é bastante importante ainda no meu trajeto acadêmico. Eu vim para o doutorado com a perspectiva de aprofundar a pesquisa que foi desenvolvida com o mestrado, que trouxe uma questão familiar para ser trabalhada por meio da performance e, e que abrangeu também questões feministas, né? E eu queria agora, com o doutorado, ampliar esse estudo, trazendo um viés mais político, né? Eu realmente não tinha uma visão política aprofundada sobre os feminismos, nem sobre o campo da arte contemporânea, e com o doutorado foi que eu percebi que as discriminações no campo da arte, elas não são mais de gênero, de raça, ou de nacionalidade, de modo que uma pesquisa localizada apenas nos feminismos, né, que é o que eu queria, que eu pretendia inicialmente, ela estaria desatualizada, digamos assim, eu não teria tanta força, né? Quando eu fui aprofundar o estudo sobre a crítica contemporânea da arte, é que eu pude observar mais claramente a atuação do neoliberalismo e na esfera cultural e artística, né? E isso passou a ser incontornável assim para minha autorreflexão e eu fiquei com a ideia de que precisaria, né? De que eu fiquei motivada a me juntar a outros grupos e que talvez que a pesquisa tomasse pudesse encontrar uma militância mais prática e mais concreta, né? Então, a ideia que muitos autores trazem, né, e que eu pude agregar no primeiro ano do doutoramento, que é o que foi feito até agora, é que as mulheres devem encontrar outros grupos minoritários, né, para tentar situar uma demanda comum entre esses grupos e com isso alargar o debate político, né, e ganhar mais força política também, e não fazer isso sozinhas, né? Então esse foi o primeiro ponto assim de desconstrução do meu pensamento, do que eu queria fazer inicialmente com o doutorado e realmente foi uma questão que para mim foi incontornável, né? E, por outro lado, aí já falando sobre um outro ponto de desconstrução do meu pensamento, foi que com o estudo eu percebi que a minha visão sobre a arte ela estava naturalizada em pontos assim cruciais da minha trajetória de vida e da minha prática, né? Eu tenho uma formação em arte terapia e trabalho nesse campo já há um bom tempo, mas somente agora com doutorado é que estou tendo condições de fazer uma crítica à minha prática nesse sentido, né? E é uma crítica que abrange também o campo da arte e educação, né? Então, eu fiquei muito mexida com isso tudo. A ideia é que a gente precisa tomar cuidado com a instrumentalização da arte para uma reorganização, para um reajustamento social, né? Ou seja, procurar curar, procurar encontrar formas de disciplinar os sujeitos marginais ou consertar, né? De modo a que eles voltem a participar do sistema e do sistema que está colocado, né? No caso do neoliberalismo, mas de modo a que eles voltem a ser produtivos, né? Ajustados
Então, claro que o termo disciplina é muito forte, esses termos que eu estou usando são muito fortes, e a gente nunca tem essa intenção, ou nunca acha que está com essa intenção, mas a crítica ela é muito pertinente, né? E ela vai no sentido assim, de que se você não faz também uma crítica ao sistema político, ao sistema econômico, né? A educativa, ao sistema educativo, a tudo, todo esse contexto cultural que faz parte também das configurações nas quais a gente está inserido, na verdade, o que a gente pode estar fazendo é contribuindo para as perversidades do sistema, né? Do sistema neoliberalista, capitalista, né? Então, é uma crítica que realmente, para mim, foi muito, como eu estava dizendo anteriormente, incontornável, né? Não tive como me desfazer disso, nem não trazer mais isso para a minha prática. Mas, além disso, ainda sobre essa questão do olhar naturalizado que eu estava sobre a arte, né? Me veio também a percepção ou o conhecimento, né, de que a arte ela é um campo cultural, né? Isso parece óbvio, mas é um sistema cultural, né? Mas eu não tinha ainda, não fazia esse tipo de reflexão, né? De que os objetos de arte, as formas estéticas, né, que emergem com a arte, elas não vêm naturalmente, não tem uma coisa da naturalidade ou da espontaneidade, né? Mas as formas elas são fruto de determinações culturais, históricas, né, contingentes, e isso mexeu muito comigo novamente, né? Esse conhecimento, ele de novo provocou deslocamentos, principalmente no meu trabalho com a arte terapia, que é um trabalho que fica muito fundado nas imagens e no simbolismo, né? E essa concepção toda veio junto com a ideia de que também toda formação simbólica é cultural e pretende educar uma comunidade, né? E sobre algum tema específico e procura dar uma formação a um grupo específico ou determinar formas de hierarquização social. Então, a ideia é que a palavra arte, que a gente entende por arte, os objetos artísticos, eles não dizem nada em si mesmos, né? A ideia é que eles são vazios de sentido e por isso os significados podem ser manipulados, né? Então, essa é a crítica principal aí dessa coisa da naturalização do campo da arte, né? Então, e também por aí, é por esse viés também que os objetos de arte ou o campo da arte em si, ele pode ser utilizado de maneira a instrumentalizar, né, aquilo ali para educar, entre aspas, para moldar os objetivos culturais que muitas vezes, como eu estava dizendo anteriormente, são perversos, né? E um outro ponto ainda que toca tanto o trabalho com a arte terapia quanto a arte educação é uma análise crítica das atividades relacionadas ao cuidar, né? Nesse sentido, a crítica ela parte da noção de que, novamente, por questões políticas, econômicas, sociais, as práticas no âmbito da saúde e da educação, elas estão imersas em regimes de verdade, né? E esses regimes muitas vezes podem ser usados para estabelecer diferenças ou hierarquias, não é? Discriminações. Então, os profissionais da saúde e da educação, eles trabalham, esses que trabalham de alguma forma com cuidado, né, do outro, são detentores realmente de um conhecimento legitimado, né, um conhecimento que está legitimado e que os coloca em posição de superioridade em relação àqueles que recebem esses cuidados, né? Então, essa é uma questão tratada por Foucault, né, sobre biopoder, e foi um outro ponto que eu precisei de autocrítica, né, de autorreflexão sobre a minha prática, como eu estava dizendo. Todas essas questões sobre as quais eu estou falando, eu não as trouxe diretamente para o mestrado nem para o doutorado, mas foram me chegando agora no primeiro ano do doutorado, né? Foram provocando uma autocrítica radical das minhas práticas, da minha forma de ver o mundo, mas tem uma questão mais crucial ainda, que é a minha dificuldade em absorver a teoria da arte e educação, né? Isso também é uma questão que vem desde o mestrado, e agora ela ficou mais contundente e eu percebo agora que eu não tenho como abrir mão de mais esse enfrentamento, ou seja, da percepção de que incômodo é esse, né, nessas falas teóricas no campo da arte e educação. Eu não tenho respostas,
é ainda uma inquietude, daí o desejo o interesse, né, de troca com vocês, do Ciame, e só que disso tudo que eu estou relatando aqui para vocês, acho que o desafio maior, o mais crítico que eu encontrei nesse primeiro ano de doutoramento foi a possibilidade de um trabalho como professora de teatro, né? de artes performativas pelo viés do teatro, numa escola pública aqui em Portugal. E essa foi a que eu considero a experiência mais espantosa do primeiro ano do doutoramento, e porque eu entrei para esse desafio completamente sem experiência, né? Mesmo na minha trajetória com a arte-terapia, eu não tinha experiência com crianças, e isso, por um lado, foi muito estimulante, por outro, trouxe alguma ansiedade, não é? Porque isso era um todo o outro, né? O desconhecido. Então, e é sobre essa experiência que eu trago no texto, mas é como eu disse anteriormente, não trago conceitos, não trago teorias, então a minha participação no Ciame e o encontro que nós vamos ter é mais um convite a uma conversa sobre essas questões todas. Então, quero agradecer mais uma vez ao Ciame, à organização do evento, agradecer a vocês que estão me escutando. Até já!